anteriores, que Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. Êxodo capítulo 25. Esse tabernáculo posteriormente veio a ser o templo de Salomão em Jerusalém. Até aí, tudo bem. Até aí a visão, a compreensão que se tinha é que Deus queria que o homem construísse na terra uma casa para ele morar. Agora, você imagine só, o Deus todo-poderoso, todo-suficiente, que criou todo o universo, né? Milhões e milhões, trilhões e trilhões de galáxias, de estrelas, de luas, de sóis e de astros. Uma coisa tremenda que Deus fez. Esse Deus infinito, que criou o finito, agora pede para um homem, um mísero homem chamado Moisés, para no deserto construir uma casa de pele de animal para o Eterno morar. Chega a ser uma coisa muito infantil. Pastor, mas você não pode falar assim daquilo que está na Bíblia, porque Deus disse a Moisés: faça-me um santuário para eu habitar. E esse santuário está lá, era feito de pele de animais marinhos, né? Pelos de cabra tintos de vermelho. Mas é infantil, é rudimentar, é elementar. Pastor, mas você está blasfemando? Não, eu estou compreendendo que Deus, ele se revela à humanidade na medida da compreensão daquela humanidade em um dado momento da história. Ou seja, a história do homem é uma história progressiva. O homem está em constante evolução. Entenda a evolução, não do ponto de vista de Darwin, que acreditava na mudança e na transformação de espécie. Nós estamos falando que o homem, sendo homem desde o início, sem deixar nunca de ser homem, ou seja, criado homem, morrer homem, entretanto, no tempo, este homem, ele está num processo de evolução. Começando nos sentidos, o homem primitivo, completamente sensorial, totalmente sensorial, que vai evoluindo por um aspecto agora mais intelectual, quando o homem começa a se perceber a si mesmo, e agora este homem começa ele próprio a transformar a criação, a mudar, a conhecer, a perscrutar, a perguntar, a questionar, a investigar. Aí vem esse mundo da ciência, que é o mundo intelectual, do homem intelectual, mas ainda existe uma evolução para o homem que atingirá o espírito, o homem espiritual. Então, o ser humano ele está num processo de crescimento na história, e Deus, então, não pode revelar ao homem da antiguidade do mesmo modo como ele se revela hoje, ou como ele se revelará amanhã. É por isso que a Escritura tem esse caráter de progressividade da revelação de Deus. Deus se revelou no passado numa linguagem rudimentar, numa linguagem elementar. Moisés, faça aí uma tenda para eu morar dentro. A tenda, ela tem que ser feita de madeira de acácia, tem que ser feita a madeira coberta de ouro, perfeito? Vai ter tantos compartimentos, vai ter isso e aquilo outro. Faça uma grande tenda, uma grande lona e cubra esse lugar aí e pronto. E você é a minha casa. Aí o homem talvez se ilude com isso. Por isso que até hoje, em pleno século XXI, está aí a cristandade querendo construir templos para Deus. Como se Deus pudesse habitar uma tenda, uma casa, que seja uma capela, que seja uma catedral, que seja o grande templo do Brás. Não vou dizer templo de Salomão, porque Salomão nem está aqui para poder levar o seu nome, nem emprestar o seu nome. Então tem que tirar o nome do Salomão. O templo de Salomão não, é o templo do Brás, do Edi, de quem você quiser, menos de Salomão. Aí fica a seu critério. Ainda que seja aquele templo suntuoso, que está lá no Brás, mas Deus não pode habitar numa casa feita por mãos humanas. E Deus é tão sábio que Deus, ainda que mande construir, ou mandasse no Antigo Testamento, construir aquela casa, ele próprio, naquele mesmo testamento e naquele mesmo tempo, já dissera, por meio do profeta Isaías, que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, o tempo vai passando, a revelação vai progredindo, aí nós entendemos que aquela casa, aquele templo, aquele santuário, era apenas um símbolo do corpo de Jesus. Está em João capítulo 2, versículos 20, 21, 22 e 23, quando ali Jesus diz àqueles líderes religiosos que o questionaram
com que autoridade ele expulsava do templo os cambistas? Foi quando Jesus falou para eles, dizendo, olha, destruí este santuário, este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí você fala, isso é uma loucura. Como é que em 46 anos foi construído esse templo, e agora este homem, esse nazareno, é capaz de reconstruí-lo em 3 dias? Aí vem o versículo 20 do capítulo 2 que diz, Jesus, entretanto, falava do templo, do santuário, do seu corpo. Então, João capítulo 2, versículo 20, é um texto extremamente importante para você que quer conhecer melhor a Escritura, porque ali nós temos o encontro de fato do tipo, ou seja, aquilo que outrora prefigurava, ao antítipo, aquilo que aquele templo de fato representava agora em realidade. O templo, a habitação de Deus e casa de Deus do Antigo Testamento, nunca foi de fato a casa de Deus. Foi a casa de Deus, pedagogicamente falando. E Deus, de fato, colocou lá a sua glória, mas tudo dentro de uma escala mínima e de uma escala simbólica. Porque agora é dito que o homem Jesus, gerado no ventre de Maria, aquele nazareno, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e que aos 30 anos começou o seu ministério, e que era primo de João Batista, que diria, né? Se você confundir as coisas, achar que o Jesus ali se refere ao eterno, aí você vai pensar que Deus então é primo de João Batista. Sabia que Deus tem primo? Quem? João Batista. Nós não vamos confundir as coisas. O Jesus de Nazaré, o homem, né? Foi o corpo gerado por Deus para que o Logos, o eterno, o infinito, pudesse habitar entre os homens. Portanto, a própria Escritura diz que a casa de Deus então é o homem. A casa de Deus é o homem. E por que Deus mandou fazer aquela tenda? Porque aquela tenda era um símbolo do homem. Era um símbolo da humanidade. Não da humanidade enquanto pessoas, mas da humanidade enquanto ser humano. Símbolo que se concretiza na pessoa de Jesus. Agora, quando ele então morre na cruz e ressuscita, todos os que creem nele são reunidos a ele para formar um grande santuário, um grande templo. Por isso que a Escritura também nos diz que a igreja é a casa de Deus. É a casa de Deus. E a igreja tem um aspecto interessante. Ela tem um aspecto múltiplo e um aspecto singular. O que é a igreja? Ora, a igreja é a casa. Isso é singular, é único. É a casa de Deus. Onde diz isso? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, dizendo, olha Timóteo, essas coisas eu escrevo para que vocês saibam como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Portanto, a casa de Deus hoje, ela tem uma dimensão muito maior do que o simples corpo de Jesus naquele tempo. Ou seja, a casa de Deus, ela é uma grande casa. Por isso que é dito no Apocalipse que é uma cidade. Porque o que seria uma cidade, senão o conjunto de muitas casas? Sim ou não? Mas não é um assentamento. A Nova Jerusalém não é um assentamento. Que os irmãos fiquem claros disso. Não é, Gil? É um assentamento que está precisando de regularização? Não. Não, é uma cidade. Cidade implica governo. Não implica governo? Organização, urbanização. Ou seja, teoricamente falando, uma cidade tem que ter todas as características de uma cidade. Não é um mero conjunto de casas ou de habitação. Então, nesse sentido, a igreja, ela tem um aspecto singular. É uma cidade. É o que Paulo fala em Efésios 2:20. É o edifício de Deus. Agora, essa cidade, ela tem muitas casas. Querem ver? Está aqui, uma casa. Josué, você é casa de Deus. Deus habita você. Portanto, está ali o irmão Magalhães. Outra casa. Está ali o nosso irmão Elcádimo e a irmã Caldineia. Né? Irmão Adriano, irmã Adriana. Irmão Geraldo, irmã Shirley. Irmã Edna. Irmão Davi. Irmão Gil. Cada um de nós, casa, somos muitas casas que são habitação de Deus,
que forma, portanto, uma grande cidade. Então, ao olharmos para Nova Jerusalém, você precisa enxergar aqui dentro, enquanto sendo uma parte integrante desse complexo divino humano. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui com os irmãos. Essa cidade, ela é belíssima. Ela é obra do Deus triuno. Ela é o produto da economia do Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente projetaram essa casa, não somente projetaram este edifício, não somente projetaram essa cidade, como eles então, aqui nessa altura profética, eles já levaram a cabo o seu propósito.